Vamos lá para mais um vídeo da série Sua Dúvida. Quando você é quem envia o questionamento aqui para a gente tenta transformar essa sua dúvida numa resposta um pouco mais detalhada em vídeo. Então vamos dar uma conferida na dúvida desse vídeo e no final eu explico para vocês como é que você faz para mandar a sua dúvida aqui para a gente. Então bora lá para o questionamento que foi enviado por um internauta que não se identificou, mas pediu essa explicação mais detalhada. É a seguinte, a pergunta dele, ó. É a terceira vez que eu sou multado pilotando a moto da minha irmã sem habilitação. Mas eu já paguei as duas primeiras multas e vou pagar a terceira. Aí começam os questionamentos, né? Queria saber se existe limite para essa multa, se ela pode me prejudicar quando eu for tirar a habilitação e se pode prejudicar a habilitação da minha irmã. Então, bora lá responder os dois primeiros questionamentos aqui, ó. Queria saber se existe limite para essa multa. Não, não tem limite para essa infração. Ou seja, se ele for flagrado, imagina, 6, 7 dias seguidos, ou até no mesmo dia, de manhã, de tarde, de noite, conduzindo sem habilitação, o agente da autoridade de trânsito vai autuar todas as vezes que ele constatar essa irregularidade, né? E aí o veículo fica retido, tá? Eu já explico qual é a infração exata ali que vai ser aplicada para esse cara. Segundo, ó, se ela pode me prejudicar quando eu for tirar a habilitação, a resposta também é não. Não vai prejudicar quando ele for tirar a primeira habilitação, porque o legislador simplesmente não previu uma punição para a pessoa que fosse autuada por dirigir sem habilitação. Até surgiu há alguns anos, aí me perdoe, eu não lembro dos detalhes, porque realmente faz um tempo, mas eu lembro do projeto, acho que foi uma parlamentar que tinha apresentado uma proposta, um projeto de lei, para alterar o Código de Trânsito Brasileiro e impedir, pelo período de 6 meses, que a pessoa que fosse flagrada dirigindo sem habilitação pudesse se habilitar. É como se eu fosse flagrado hoje, conduzindo veículo sem habilitação, e aí por 6 meses eu ficaria impedido de tirar a minha primeira habilitação. Nunca avançou o projeto, eu até me cadastrei lá no site da Câmara para acompanhar, mas já faz algum tempo que não tem nenhuma movimentação desse projeto de lei. Mas é só um projeto, enfim, você cometeu infração hoje por estar sem habilitação, amanhã levou outra, depois de amanhã levou outra, e semana que vem você quer iniciar o processo de primeira habilitação, tranquilo, não tem nenhuma proibição no texto da lei em relação a isso aí. Agora, a terceira pergunta, ó, pode prejudicar a habilitação da minha irmã? Pode e muito, que é o que eu vou explicar agora. Vejam só, ele foi autuado, né, por dirigir sem possuir habilitação. Então, essa é uma infração prevista aqui, ó, no artigo 162, inciso 1 do CTB, tá bom? Isso aqui é uma infração de natureza gravíssima. E o valor da multa é de R$ 880,41. Por ser de natureza gravíssima, em tese, deveria haver o registro de 7 pontos no prontuário. Mas se lembra? É uma infração por não possuir habilitação. Então não tem o registro dessa pontuação. Fica basicamente aqui o valor da multa a ser pago, tá certo? Só que, lembra lá? O veículo é de propriedade da irmã dele. Então existe uma outra autuação, dessa vez no artigo 164 do CTB, eu estou presumindo que é no 164, porque a irmã dele ele não relata se ela está presente ou não no momento da abordagem. Como ela não está presente, é no artigo 164, por permitir que o inabilitado tome posse e passe a conduzi-lo na via. Se ela estivesse presente, a autuação, no momento da autuação, seria no artigo 63. A punição é a mesma, é só uma questão de formalidade para fins de enquadramento, tá bom? Mas aqui, ó, infração de natureza gravíssima. Aí aqui, multa de R$ 880,41 e 7 pontos no prontuário. Eu estou presumindo que ela é habilitada porque ele pergunta se vai dar algum problema na habilitação da irmã dele. Então tem 7 pontos no prontuário dela. Vale lembrar aqui que esse veículo ainda fica retido, ocorre a medida administrativa de retenção do veículo, até a apresentação de um condutor regularmente habilitado que possa retirar o veículo local. Ah, esse condutor que está retirando o veículo local tem algum problema? Zero problema, a não ser que ele de repente saia, sei lá, sem capacete na moto, vai. Mas, assim, o fato de tirar o veículo legalmente retido não tem problema nenhum, tá bom? Então, essa é a punição. Aí tem uma outra coisa que é importante que a gente saiba aqui, que a gente entenda, ó. Vejam, o condutor, ele é sempre responsável pelas infrações, os atos que ele vier a praticar na direção do veículo. Essa previsão legal, ela está aqui, ó, artigo 257 do CTB, parágrafo 3º. Então, os atos que o condutor pratica na direção do veículo são de responsabilidade dele. É exemplo dessa infração aqui, ou de uma eventual infração que ele tenha cometido. Sei lá, avançou o sinal vermelho, estava sem capacete na moto. Já o proprietário do veículo, no caso a irmã dele,
nós temos uma outra previsão aqui, não é? Lá no artigo 257, só que no parágrafo 2º do CTB, nós temos a previsão de que o proprietário é responsável pela habilitação legal e compatível de seus condutores. Por isso que ela está sendo autuada por essa irregularidade aqui também. E em relação ao valor da multa, também fica sob a responsabilidade do proprietário, conforme previsão do artigo 282, parágrafo 3º do CTB, em relação ao valor. Essa de cima justifica a outra autuação, né, pelo fato da pessoa não ter habilitação, e a questão do valor da multa que fica vinculada ao veículo é a responsabilidade do proprietário. Claro que o proprietário pode cobrar do condutor, né? Ó, tu me deu prejuízo, paga aí. Que é o que ele fez, ele foi despagou as 2 primeiras multas e vai pagar a terceira também, é o valor, praticamente o valor de tirar uma primeira habilitação, tá vendo? E aí ele vai pagar essa multa, né? Então nesse caso aí, beleza. Só que para o proprietário aqui tem um outro probleminha, viu? Que é o seguinte, ó. Nós temos a previsão, né, e isso está lá no artigo 263 do CTB, que eu já vou mostrar para vocês, de aplicação da cassação da CNH pelo período de 2 anos, no caso de reincidência no cometimento de algumas infrações no período de 12 meses. Uma dessas infrações é essa aqui, ó, que gera cassação. E você lembra lá? Ele disse que foi autuado quantas vezes? 3. Então, houve já na segunda reincidência no cometimento da infração do artigo 64 do CTB. Significa dizer que a irmã dele pode sofrer a cassação da CNH pelo período de 2 anos. Depois de 2 anos, para ela se reabilitar, tem que observar o que está previsto aqui, ó, na resolução 789 de 2020 do CONTRAN, especificamente nos artigos 35 e 36, ou seja, fazer os exames necessários para reabilitação, ou seja, exames médicos, teórico e prático para poder se reabilitar, isso depois de 2 anos. Então é isso que pode acontecer com a irmã dele. Eu vou trazer para vocês aqui o CTB, exatamente o artigo 263 que eu mencionei, está aqui, ó. E o artigo 263 ele traz para a gente hipótese de cassação, ó. A cassação do documento de habilitação dar-se-á. Aí eu vou só citar os outros dois só para a gente ilustrar, né? Quando o sujeito for condenado judicialmente por delito de trânsito, ou quando o cara está com a habilitação suspensa e flagrado conduzindo qualquer veículo. Mas eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó, para esse inciso 2. Ó. Quando é que ocorre a cassação? No caso de reincidência, no prazo de 12 meses, nas infrações previstas em alguns artigos. Dentre eles, ó, 164. Justamente o dispositivo legal que ela deve ter sido autuada. E poderia ter sido também no 163, né, se ela tivesse presente. Mas isso não ficou claro, eu estou presumindo que ele saía com a moto, com autorização dela ou não, enfim, mas o fato é que houve essa infração. Então, a consequência aqui para a irmã dele é a cassação da CNH, porque ele é reincidente, né, ela é reincidente no caso, né, no cometimento dessas infrações aqui, tá certo? Ela é reincidente, no cometimento dessa infração no artigo 64, como ele mesmo disse, cometeu 3 vezes essa infração e ela foi autuada, a não ser que o agente da autoridade de trânsito não tenha feito o segundo auto de infração, no artigo 164 CTB. Fez só a infração no artigo 62, inciso 1. O procedimento, legalmente falando, está errado. Acabaria beneficiando ela, que não teria autuação. Imagina, foram 3 autuações só no artigo 62, inciso 1. O agente não observou se o proprietário era outra pessoa, porque quando o proprietário é outra pessoa, tem que autuar o proprietário também, está na lei. Aí o agente só fez uma autuação nele. Aí ela acabou sendo beneficiada pelo erro de procedimento do agente. Mas se o agente fez o procedimento assim como está na lei, ou seja, constatou que a pessoa não tem habilitação, o proprietário do veículo é outra pessoa, autua condutor, autua proprietário. E aí a reincidência nessa infração do artigo 64 gera a cassação da CNH. Olha o problema. Tá aí, espero ter respondido, o questionamento foi enviado, né? E se houver mais alguma dúvida da sua parte, que está me assistindo agora, fique à vontade. salatrans.com/contato, lá vai abrir um formulário, você manda o seu questionamento e diz que gostaria de ver essa sua dúvida respondida em vídeo aqui no canal. Ou ainda você pode deixar nos comentários desse vídeo a sua sugestão que a gente tenta transformar ela em vídeo. Se você ficou com dúvida, concorda com algo ou discorda de algo, fique à vontade, vá deixando aí nos comentários que a gente vai discutindo, debatendo e aprendendo todo mundo junto, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.